Aleluia, que bom que você está aqui conosco. Eu quero orar para que o Senhor possa vir liberar sobre as nossas vidas a presença dEle, que a presença do Senhor possa entrar agora na sua casa com uma atmosfera de paz sobre você, sobre a sua família. Pai, eu quero orar para que o Senhor possa vir aos nossos corações, nos tocar, nos ministrar com essa palavra. Nós queremos ter um coração guardado em Ti, Senhor. Não deixa que nada à nossa volta venha tentar nos distrair ou tentar nos colocar para baixo, mas que a nossa esperança, que a nossa expectativa possa estar em Ti, Senhor, que é o nosso Deus forte e poderoso, grande sobre todas as coisas. Nós queremos render graça ao Senhor nesse dia e declarar que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, no nome de Jesus. Muito bom estar com você aqui, meu irmão, e eu tenho uma palavra que eu quero ministrar para você. O Senhor tem falado tanto comigo nesses dias, e eu tenho certeza que é uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Eu coloquei um tema nessa mensagem, e o tema é guardando o seu coração. E o primeiro texto que eu quero ler com você está lá no livro de Provérbios 4, 23, e fala assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Você lembra que semana passada o pastor Gilson ministrou aos nossos corações como vencer o espírito do medo. Nós precisamos saber, irmãos, que o medo, ele nos paralisa, ele não nos encoraja a continuar. E hoje eu quero ministrar 3 passos que você pode dar para que você possa guardar o seu coração. Talvez você já até tenha escutado algum desses passos em alguma célula, ou em algum tadel, ou até mesmo conversando com o seu irmão da igreja, ou com outras pessoas. Alguém já pode ter falado algo parecido sobre isso. Mas eu quero reforçar, e eu tenho certeza que quando terminar essa palavra, você terá uma ação. Você vai escutar essa palavra e você vai agir em cima dela. E quero começar com você falando sobre o primeiro passo que você deve ter para guardar o seu coração. O primeiro passo que você precisa ter é: guarde a sua alegria. Você tem guardado a sua alegria? Essa palavra, o significado dessa palavra alegria, ela no dicionário ela fala assim: é um sentimento de contentamento, de prazer de viver, júbilo, satisfação, exultação. Nas pessoas costuma se expressar através do sorriso. Você já sorriu hoje? Se você estiver assistindo esse culto próximo de alguém, com alguém na sua casa, olhe para ela e dê um sorriso, dê uma gargalhada, mostre os seus dentes, tire a sua máscara e fale: olha como eu tenho uns dentes bonitos. E eu quero ler um texto com você, que está lá no livro de Filipenses 4, do 11 ao 13, vai falar assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos saber, irmãos, que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. E uma pessoa que me inspira é Paulo. Olhando para Paulo, você olha esse texto e você fica pensando: como assim? Como alguém pode estar alegre
passando fome? Como alguém pode estar alegre se foi açoitado? Como uma pessoa pode estar alegre dessa maneira? E sabe de uma coisa? Aparentemente ele não tinha motivo nenhum para se alegrar. Mas a questão é que a alegria, ela nunca é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. A sua alegria, irmãos, não pode estar nesse mundo, ou nas coisas desse mundo. Nas coisas que você tem, a sua alegria, ela precisa estar no Senhor. E olha o que a palavra de Deus fala, lá em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu quero falar para você, se alegre no Senhor. O primeiro passo para você guardar o seu coração é você se alegrando, é você ter um contentamento sempre no Senhor sobre todas as coisas. O Senhor é a única coisa que temos, que nunca pode ser tirado de nós. Então você precisa olhar para Ele e ter motivos para agradecer, ter motivos para estar alegre em toda e qualquer situação. E talvez você possa dizer assim: eu não tenho motivo para estar alegre. Você precisa olhar para as promessas e se alegrar nelas. Eu fico muito admirado com Paulo, porque a palavra fala que um dia Paulo e Silas, eles estavam pregando. E sabe o que aconteceu? No meio dessa pregação, as pessoas pegaram Paulo e Silas, levaram ele até diante daquelas autoridades, e eles açoitaram Paulo, e colocaram eles em cárcere. E olha só o que o texto fala, em Atos 16, 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram as cadeias de todos. Sabe o que isso me ensina? Que para você mover, para você romper cadeias, é necessário você ter um coração grato. É necessário você ter um coração alegre. É necessário você ter um coração que sempre está louvando a Deus e está declarando ao Senhor o quanto Ele é bom, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é amável. Então, uma chave para você proteger o seu coração é você ter a alegria, mas não qualquer alegria, a alegria que vem do Pai, a alegria que vem do Senhor. Tenha um coração grato, olhe à sua volta, não olhe para as coisas ruins, mas olhe para aquilo que Ele já fez e o que Ele tem feito na sua vida. Se alegre, porque quando você se alegrar, você vai ver as angústias, as tribulações, o desprezo, ou até mesmo a depressão indo embora, porque a sua alegria não depende de coisas desse mundo, mas depende do Senhor. O segundo passo que eu quero falar com você hoje, que eu quero te ensinar para você a guardar o seu coração, é guardando o seu amor. E eu quero ler com você o texto que está lá em 1 João 4,18, que fala assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor une tanto a Deus, como também as pessoas em nossa volta. Nós precisamos estar cheio do amor de Deus. A Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Mas isso não é o que vai acontecer com você. Isso não é o que está acontecendo conosco. O seu amor está aumentando, tanto para com Deus, como também para as pessoas. O seu amor vai crescer,
tanto para com Deus, mas também para com as pessoas que estão próximas a você, para aquele seu familiar que precisa de uma palavra de encorajamento, para uma pessoa que é necessitada. O amor de Deus vai crescer em você. E olha o que a palavra de Deus fala, lá em 1 João 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor vem de Deus. Se você está cheio, você vai amar, porque o amor, ele procede de Deus. Olha o que a palavra fala lá em 1 João 4:19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro. Então nós só temos o amor porque Ele primeiro nos amou. Você só tem amor para dar porque Ele primeiro te amou. Como a Bíblia fala lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu a Jesus, para todo aquele que crê, não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. O desejo de Deus é que você possa ter a vida eterna, mas que você possa amá-lo acima de todas as coisas, porque nós só conseguimos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. E eu quero ler com você o texto que está lá em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, que fala assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Essa é uma pessoa que tem muitas atitudes, que tem muita fé ao ponto de transportar os montes. A pessoa que distribui todos os seus bens aos pobres. Que nível, que atitude. Mas olha o que o texto está falando. Se eu não tiver amor, nada disso vai valer. Se eu não tiver amor, nada disso vai valer coisa alguma. Eu só consigo amar por causa do Senhor, irmãos. Você só consegue amar por causa do Senhor. Talvez você está em casa hoje e está achando que Deus não ama você. Eu quero dizer que isso é mentira. Ele te ama e te ama demais. Ele tem amor e tem amor demais para te dar. Não é à toa que Ele chama você de filho. Não é à toa que Ele chama você de filha. Porque Ele te ama. Hoje Ele quer sarar você. Hoje Ele quer que você possa voltar para os braços dEle. Hoje Ele quer que você possa ser tocado por Ele novamente. Porque o maior desejo do Pai é ter você ao lado dEle. Então, o segundo passo que você precisa ter para guardar o seu coração é guardar o seu amor. Guarde o amor que você tem. É o amor de Deus para você, meu irmão. É o amor que Ele quer liberar sobre a sua vida. Que Ele quer ver você crescer. Que Ele quer ver você ser uma nova pessoa. Que Ele quer ver você se tornando uma nova criatura. Guarde o amor de Deus. Guarde o amor. Não deixe que nada venha te afastar. Mas que você possa estar protegido por Ele em todo momento. O terceiro passo que eu quero ensinar a você hoje é: guarde a sua fé. A fé, irmãos, ela atrai o sobrenatural. Ela move a mão de Deus em nosso favor e gera uma expectativa
de milagre, de cura, de manifestação de Deus, ao ponto, meu irmão, de todas as pessoas que estão em nossa volta serem impactadas. E um texto que me faz ficar muito movido por isso é o texto de Marcos, capítulo 2, versículo 3 e 5, que fala assim: alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. Fazendo a abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Nesse texto, o que mais me chama a atenção é que Jesus olha para a atitude daqueles amigos do paralítico. Irmãos, olha o nível que eles tinham de fé. Olha que atitude eles tiveram. Eles chegaram no lugar onde Jesus estava, e eles encontraram uma grande barreira. A multidão estava lá mutuando naquela casa, e eles olharam e não ficaram pensando como vai ser difícil, vamos voltar para casa. Eles não olharam para o paralítico e disseram: olha, não é capaz, nós não podemos se encontrar com Jesus, tem muita gente na casa, vamos embora. Ao contrário, irmãos, eles sabiam, porque sabiam que se eles se encontrassem com Jesus, se aquele paralítico tivesse um encontro com Jesus, ele saía daquele lugar andando. E sabe o que foi que eles fizeram? Eles subiram em cima do telhado, e eles quebraram exatamente aonde Jesus estava, e eles desceram aquele paralítico. E quando Jesus viu aquela atitude daqueles homens, a Bíblia fala, vendo-lhes a fé. Jesus olhou para a fé que aqueles homens tinham. Jesus olha para o paralítico e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Só que Jesus apenas não perdoou o pecado dele, não, daquele paralítico, não. A Bíblia fala que aquele paralítico saiu daquela casa andando e carregando aquele leito, por causa da atitude que aqueles amigos tiveram, por causa da fé que aqueles amigos tiveram, porque eles foram com a convicção que nada poderia pará-los, que nada iria ser tão difícil que iria fazer com que eles voltassem para trás. Você, meu irmão, precisa ter a sua fé guardada. Você precisa saber que lá em Hebreus fala, Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Você não está vendo, mas você está acreditando na promessa. Você não está vendo, mas você está continuando avançando, porque isso é fé. A fé pode ter uma multidão à sua frente. A fé faz com que você rompa a barreira para avançar, para continuar, para prosseguir. E eu quero falar para você: não desanime, continue, prossiga. Talvez você está falando hoje: pastor, eu não consigo mais, eu acho que eu não vou mais à frente, eu acho que eu vou largar tudo, eu estou vendo as coisas e está tudo indo contra. Não abra mão das promessas, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as promessas na sua vida. Aquele que prometeu é fiel para cumprir a palavra dele em você. E eu quero ler o último texto com você, que está exatamente no livro de Hebreus 10:23, que fala assim: guardemo-nos firme a convicção da esperança
sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aquele que fez a promessa é fiel. Aquele que fez a promessa é fiel. A obra de Deus não acabou na sua vida. Ela não acabou. Ela está em um processo. A sua fé pode crescer. A sua fé pode ir a um nível mais alto. Você precisa ter passos que vão te guardar. Você precisa guardar o seu coração. E eu te dei 3 segredos, 3 passos para você guardar o seu coração. Guarde a alegria, guarde o amor e guarde a fé. Não abra mão, mas continue, prossiga. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então nós falamos de 3 passos para você dar, para que você possa guardar o seu coração. Porque o desejo de Deus é que você possa ter a alegria que vem dele, que você possa amar assim como ele nos amou, e que a sua fé venha a ser uma fé crescente e operosa. Que você possa guardar essa palavra e que você possa ter uma ação completa, meu irmão. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Se você está triste, se alegre. Se você está se sentindo que não está amando, ou está sentindo a falta de amor, se agarre nas promessas. E se você acha que a sua fé está fraca, saiba que Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Eu quero orar por você. Aonde você estiver, se você puder, feche os seus olhos. Pai, eu quero declarar essa palavra sobre a vida dos meus irmãos que estão agora nos assistindo. Que eles possam guardar todas as promessas que o Senhor já entregou para eles. Que eles possam guardar a alegria, que eles possam guardar o amor e que eles possam guardar a fé. Pai, não deixa com que eles possam ter os pés vacilantes, mas que eles possam ficar firmes em Ti, Senhor, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir toda obra, é fiel para cumprir toda a obra do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero declarar que venha a alegria, que venha o amor e que venha uma fé extravagante sobre você agora, no nome de Jesus. Que Deus abençoe.